hoje eu trouxe aí para vocês tudo o que vocês precisam lembrar sobre a primeira e segunda temporada da série 3 Metros Acima do Céu. Então vamos aí para um super resumão. A Summer está ali com seus dois grandes amigos, o Edo e a Sophie, curtindo o verão que acabou de começar, e ela vai em uma festa com a Sophie, que é onde ela conhece o Ale. O Ale tem uma estrutura familiar totalmente diferente. Eles têm uma boa condição financeira, mas ele também não se dá bem com o pai, porque o pai dele sempre pressionou muito ele, desde novo, para poder correr de moto, e ele tinha que ser o melhor. Então toda essa pressão não faz bem para o Ale. Logo de cara ali na festa, o Ale já tem um interesse pela Summer, mas não chega a acontecer nada. Por outro lado, a Sophie conhece o Dario, que é o melhor amigo do Ale. O Dario trabalha em uma oficina e ele se interessa pela Sophie, só que depois ele descobre que ela é lésbica e eles se tornam grandes amigos. Por outro lado, a Summer quer trabalhar no verão e ela consegue ali um trabalho em um hotel, só que o Ale também começa a trabalhar nesse mesmo hotel. Isso porque o Ale está muito cansado das corridas, ele não tem certeza do que quer, acha que precisa de um descanso, não aguenta mais toda aquela pressão, então ele para de correr e começa a trabalhar ali naquele hotel. Então é claro que a Summer e o Ale se reencontram lá no hotel e ela descobre que a chefe dela é a mãe do Ale. Como se isso não fosse complicação o bastante, o Ale não tem compromisso com o trabalho, ele acaba matando o dia de trabalho ao lado da Madá, sua ex-namorada, e isso, é claro, deixa a Summer muito irritada porque ela tem que trabalhar sozinha e também gera a demissão do Ale. Ele se envolve novamente com a Madá, enquanto que a Summer meio que dá uma chance pro Edo, que é um grande amigo dela, mas ao mesmo tempo gosta dela, e eles se beijam. Por outro lado, o Ale, mesmo tendo ficado ali com a Madá, ele percebe que está gostando da Summer, quer uma chance com ela e vai atrás dela, espera que ela entre em contato com ele. Só que é neste momento que o Edo surge ali, ele também quer uma chance com a Summer, sempre gostou dela, fala sobre esse sentimento, só que ela diz que tudo isso foi um erro e é claro que isso deixa o Edo bem chateado. Depois a Summer volta a procurá-lo e diz que espera que eles continuem sendo amigos, ela não quer que isso tudo interfira ali na amizade deles, e ela também admite que está apaixonada pelo Ale, e é claro que isso tudo deixa o Edo triste porque ele gosta dela. Então a Summer vai atrás do Ale para eles poderem viver essa aventura, só que ela encontra ele com a Madá, porque a Madá espera ter uma nova chance com o Ale, então ela foi procurar ele e ao ver isso a Summer fica irritada. Só que o Ale deixa bem claro para Madá que ele não vai retomar esse relacionamento com ela. Além disso, o Ale assina a rescisão do seu contrato, porque ele realmente está cansado das corridas, não sabe mais se ele quer isso da vida dele, então ele rescinde esse contrato. Após tudo isso, o Ale descobre que é o aniversário da Summer, é então que ele procura ela e eles finalmente ficam juntos. Só que quem fica chateada com toda essa história é a Sophie, porque ela sempre passa o aniversário da Summer junto com ela, então como elas não ficaram juntas esse ano, ela fica chateada e ela desabafa com o Dario que a Summer anda distante, então ela sente falta dela, acha que a relação já não está sendo a mesma coisa, e o Dario percebe que tem alguma coisa ali. Além disso, a Sophie descobre que o Dario sempre gostou ali, ele ama a Madá e tenta ajudá-lo com isso. Enquanto isso, a Summer e o Ale se conhecem cada vez mais, ela desabafa para ele um pouco da história da sua família. O pai dela, Anthony, é musicista e a mãe dela, Isa, cantava com ele até que ela engravidou aí da Summer e foi quando ela resolveu procurar um outro trabalho e hoje o pai dela é bem ausente. Além disso, o Ale confessa para ela que está apaixonado e ali naquele primeiro momento ela não sabe como reagir e não consegue responder. Após isso, o Ale vai encontrar com o Dario, que está chateado porque o Dario meio que tinha uma esperança de trabalhar junto com o Ale. Desde novos eles têm esse plano. O Dario é mecânico e ele pretendia trabalhar com o Ale quando ele se tornasse um grande piloto de corrida. Só que ele acha que o Ale deixou esse sonho de lado depois de conhecer a Summer, que ele mudou muito, então os dois brigam. Por conta disso, o Ale decide procurar uma outra agência aonde ele possa colocar essa condição de ter um mecânico de confiança que faça parte da equipe dele. No caso, é claro, o Dario. Já o Dario encontra com a Madá e fala dos sentimentos dele, que a ama, só que ela não consegue retribuir.
Por outro lado, o Edo conhece a Julia, uma turista que está passando o verão ali, e os dois começam a se aproximar. E quem vê essa aproximação é a Blue, irmã da Summer, e ela não gosta de nada disso porque ela desenvolveu um sentimento pelo Edo. Só que depois os dois chegam a conversar sobre isso e ela percebe que precisa deixar esse sentimento de lado. É então que o Edo começa a ficar com a Julia, ele se diverte e pretende visitá-la mesmo após o verão, só que ela conta que tem um relacionamento há 3 anos, ela já namora há bastante tempo. Então a viagem dela termina e ela vai embora. Enquanto isso, a Sophie decide entrar em um site de relacionamento onde ela conhece a Irene e elas passam a se envolver durante o verão, mesmo a Irene sabendo que na verdade a Sophie gosta de outra garota. Por outro lado, o Dario incentiva a Sophie a revelar os sentimentos dela pela Summer, que ela está apaixonada por ela. Já a Summer vive um romance cada vez mais intenso com a Lê quando ele revela que recebeu uma proposta para ir correr na Espanha. E é claro que isso mexe com a Summer. Ela vai desabafar logo com a Sophie, fala que está apaixonada de tudo que está acontecendo e por conta disso a Sophie não tem coragem de desabafar e de confessar os seus sentimentos por ela. Então a Sophie passa o verão ao lado da Irene, que vai embora assim que o verão acaba. Já o Ale procura o Dario, eles fazem as pazes e ele conta que recebeu uma proposta e que quer que o Dario seja o mecânico dele. Só que o Dario não sabe mais se é isso que ele quer da vida, ele precisa de um tempo para pensar. Então o Ale aceita a proposta ao mesmo tempo que o Dario começa a curtir a vida. O verão finalmente chega ao fim, com isso a Summer deixa o emprego e a Laura deixa ali à disposição essa oportunidade para que ela volte no próximo verão. E o Ale vai viajar, então ele se despede da Summer, tem toda ali uma tensão no ar, o amor, ela fala que o ama, ele retribui isso e eles esperam fazer esse relacionamento dar certo mesmo com a distância, então ele viaja. Só que o namoro à distância dos dois não dá certo, eles terminam e param de se falar. A Summer então começa um relacionamento com o Edo e inclusive eles pretendem ir para a mesma universidade em Paris. Enquanto isso, o Ale começa um relacionamento com a Lola, que também corre assim como ele. Com a chegada do verão, a Lola e o Ale decidem viajar para a Itália, onde ele reencontra a Summer. A Summer, então, é claro, estava trabalhando novamente ali no hotel, mas ela decide deixar essa oportunidade para poder não encontrar tanto com a Ale, mas também por conta da mãe dela. A Isa recebeu uma oportunidade de produzirem o disco dela e para isso ela tem que deixar o emprego. Então a Summer começa a trabalhar no restaurante com o Jonas, enquanto a Isa começa a investir na sua música. Enquanto isso, o Edo reencontra a Julia, ela volta lá para poder passar o verão, só que ele decide não continuar se envolvendo com ela, porque agora ele está em um novo relacionamento. Já a Sophie continua se comunicando com a Irene e elas marcam de se encontrarem para viajarem juntas para a Grécia. Elas se encontram, só que a Sophie desiste dessa viagem, porque acaba que a Irene tem muito contato com a ex, que também vai viajar com outras meninas, ela não gosta disso, acha que as duas não conseguem ficar sozinhas e também percebe que ela não sabe muito bem como prosseguir com essa relação, então ela desiste da viagem e elas brigam. Logo a viagem do Ale termina, ele volta com a Lola para Barcelona, só que ele não esquece a Summer, ele fica pensando muito nela, então começa a enviar mensagens. Os dois começam a trocar mensagens e então ele decide fazer uma viagem rápida para vê-la. Ele vai até lá, eles dormem juntos e ele volta para Barcelona, onde ele encontra a Lola meio triste com questões da corrida, com a cobrança do Miguel, e então ele decide colocar um fim ali naquele caso com a Summer, fala que aquilo ali foi um erro. Só que por outro lado, a Summer, ela conta a verdade pro Edo, que gera o término deles, e depois ela volta a procurar o Ale, ela viaja lá para Barcelona. Ele está comemorando 6 meses com a Lola, ele deixa a Lola ali no restaurante e vai se encontrar com a Summer. Novamente ele repete que foi um erro e que eles não podem voltar a ficar juntos. Então a Summer volta para casa e o Ale vai ver a Lola, que está super chateada porque ele deixou ela sozinha lá no restaurante. E então ela pressiona ele, que conta que foi se encontrar com a Summer. E é claro que a Lola fica super chateada. Enquanto isso, o Edo está super chateado quando ele reencontra a Julia no casamento do pai dele. Ela faz uma surpresa para ele, ela termina o relacionamento dela e decide que quer ficar com ele. Então, os dois ficam juntos. Só que depois disso, ele descobre que conseguiu ali a vaga na universidade em Paris. E isso mexe com ele, já que era um plano dele ir junto com a Summer. Ele decide entrar em contato com a Summer e acaba magoando a Julia, que vai embora. Após isso, o Edo se encontra com a Summer, eles conversam, ela propõe que eles sejam amigos, só
só que ele ainda não está pronto para isso. E é claro que ele se arrepende de ter magoado a Julia. Então ele vai, viaja, procura a Julia, propõe para ela que eles fiquem juntos, só que aí ela que está confusa e não consegue corresponder àquilo naquele momento, ele fica chateado e volta para casa. Já o Ale se arrepende de ter rompido com a Summer, então ele fala para Lola que ele sente algo pela Summer ainda e com o término dos dois ele vai procurar a Summer. Os dois ficam juntos e voltam a namorar. Depois disso ele propõe para Summer que ela vai para Barcelona morar com ele, só que ela fica confusa sobre isso, afinal de contas ela também conseguiu a oportunidade de estudar em Paris, então ela não sabe muito bem o que ela quer agora. Enquanto isso acontece, o Dario conhece a Rita, os dois começam a se envolver, ele se apaixona por ela e também se aproxima do filho dela. Ele também conta pra Sophie do namoro do Ale e da Summer, e é claro que a Sophie mais uma vez fica magoada porque a Summer não contou nada pra ela, e mais uma vez ela percebe que a Summer está distante e não se abre mais com ela. Já a Isa, ela decide se separar do Anthony. Agora o Anthony está mais presente, principalmente agora que a Isa está investindo na carreira musical, ele está presente na casa, para as filhas, mas mesmo assim a Isa percebe que o relacionamento deles não está dando certo e decide se separar. Isso mexe bastante com a Summer, que decide mandar uma mensagem pro Ale dizendo que vai se mudar para Barcelona com ele. Então ele começa a olhar casas, só que ela recebe uma visita da Lola. A Lola começa a questionar a Summer sobre os sentimentos dela, se ela ama de verdade o Ale, se ela vai estar ao lado dele, e diz que ele pode crescer muito, que ele precisa de uma pessoa que vai estar ao lado dele, que o ame de verdade, e que ela é essa pessoa. Só que a Summer diz que vai se mudar com a Ale, se mostrando ali realmente fiel e parceira para estar com ele. Só que quando ela descobre que ele tá olhando casa, ela fica meio confusa e insegura em relação a tudo isso. Então a Summer entra em contato com a Ale, diz que não tem certeza sobre isso, que ela precisa de um tempo, e o Ale fica super magoado. Então os dois brigam e eles rompem por conta disso. A Summer fica chateada e vai desabafar com a Sophie, finalmente conta sobre o relacionamento dela e sobre tudo. A Sophie dá o maior apoio a ela e a convida para ir a uma festa. Só que nessa festa a Summer se aproxima muito do Jonas, a Sophie não gosta e vai embora. Mais tarde ela descobre que a Summer e o Jonas dormiram juntos. Ela fica muito irritada com isso e ela confronta a Summer por não ter contado para ela e por ter se afastado muito. Então ela diz que sempre amou a Summer, mas que ela se afastou demais e que agora é ela quem precisa de um tempo da Summer. Após isso, a Sophie reencontra com a Irene. Ela entrou em contato com ela, elas fizeram as pazes e a Irene propõe que elas viajem juntas para Milão. Já o Ale continua próximo da Lola, eles têm ali uma certa amizade e ele sofre bastante pressão para poder ganhar o campeonato do Miguel. Então ele está bem focado na corrida. É então que a Lola, apesar de todo o carinho que tem pelo Ale, conta para ele que decidiu mudar de escudaria porque isso vai ser o melhor para ela. Por outro lado, a Blue conhece o Alfredo, que está passando o verão ali. Ela gosta dele, faz o possível para se aproximarem e os dois começam a ficar juntos. Só que no final do verão ele tem que voltar para Bolonha e eles esperam fazer esse relacionamento dar certo. Já a Isa conta para o Anthony que descobriu que está grávida. Enquanto isso, o Edo decide tentar uma nova oportunidade na vida dele em Hamburgo, que é a cidade da mãe dele. Só que antes dele viajar, ele é surpreendido com uma visita da Julia. Então que chega a grande corrida tão esperada do Ale e da Lola, em que ele está prestes a vencer quando a Lola sofre um acidente. Ele abandona a corrida e vai socorrer a Lola desesperado. Tudo isso é transmitido e a Summer assiste tudo aquilo ali muito emocionada. Então agora você está pronto para assistir a terceira temporada. Se esse resumo te ajudou, não esquece de se inscrever aí no canal para a gente produzir outros resumos como esse. A gente vê que vocês estão gostando e produzirmos outros resumões. Também deixa o seu joinha, porque isso ajuda a divulgar o vídeo para ajudar outras pessoas e também para a gente saber que esse resumão ajudou vocês. Deixa nos comentários o que vocês acharam dessas temporadas, se o resumão te ajudou e o que você espera da próxima temporada. Então é isso, galera. Tchauzinho!